Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Como nós estávamos a semana passada falando aos senhores a respeito da relação que existe entre a destruição do nosso planeta, a destruição da sociedade, da economia, a destruição do ser humano, que nós vemos que dia a dia a humanidade está entrando numa grande destruição, inclusive da sua ética, aumentando a violência, aumentando problemas, de psiquiátricos. O uso de medicamentos psiquiátricos está cada dia num nível mais elevado, o estresse. Enfim, qual é a relação que existe entre a nossa vida psíquica, esses meandros do nosso interior? Qual a influência que essa vida interior do ser humano tem? O que isso exerce sobre a humanidade, sobre a natureza, sobre os animais, sobre as plantas, sobre toda essa estrutura que se verifica estar em grande problemática, em grande crise. Dr. Kepp? Eu vou mostrar um quadro onde eu tento explicar essa ideia do Freud, porque, como os senhores sabem, ele era um médico no Império do Austro-Húngaro, né? Ele morava em Viena e ele então começou a duvidar de que a doença, de que os problemas do ser humano, a neurose, psicose ou qualquer mal do ser humano viesse só do físico, porque até hoje existe, principalmente na medicina, no mundo todo, a ideia de que a doença não é psicossomática, psíquica e somática. Quer dizer, primeiramente psicológica, depois no corpo. A ideia em geral da medicina, que é mais organicista no mundo todo, como eu já falei, é que a doença é orgânica e psíquica. Então, é somato, que é o corpo, e psicológica, somatopsíquica. Aliás, essa é a ideia do professor que eu tive, o professor Vasconcelos, do professor Alípico Correia Neto, do professor Zerbini, dos professores no Hospital das Clínicas com os quais eu trabalhava, em que não era como eu falava ou a medicina em geral falava. Então lá eu publiquei um livro nesse tempo que eu considero um dos livros, primeiros livros do setor de medicina psicossomática. Este livro aí, eu pus o nome, veja aqui, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, Norberto Kepp. Foi publicado na década de 60, em 1967 praticamente. E eu tratava ali, então, da problemática psicológica que depois influía no corpo, quer dizer, chegava evidentemente no corpo causando as doenças. E essa primeira explicação, então, foi organizada por esse gênio, um gênio judeu austríaco do Império Austro-Húngaro, como falei, Sigmund Freud. Ele foi para a França era muitíssimo desenvolvida naquele tempo em matéria de medicina. Então lá ele visitou Charcot, fez um estágio na clínica do Charcot, e o Charcot mostrava como, através da hipnose, a pessoa podia ter sintomas assim que aparentemente eram graves. Por exemplo, uma cegueira histérica, A pessoa não enxergava mais nada, ficava desesperada com a hipnose. Ou então pessoas com sintomas assim histéricos, como eles chamavam naquele tempo, não conseguiam andar, hipnotizava e a pessoa andava.
ou então com um trauma, com problema qualquer no braço, com uma articulação ruim, ou então mesmo através assim da saúde. Eles começaram a notar que a parte emocional era importantíssima. E Freud, então, pegou esses conhecimentos na França e levou para Viena. E lá ele tentava fazer com que o povo, a classe médica principalmente, a qual ele pertencia, aceitasse as descobertas. E ele era muito rejeitado, porque como até hoje, né, é muito mais fácil o indivíduo, por exemplo, ter uma dor de cabeça e tomar um tranquilizante, tomar um analgésico, e aquela pressão sanguínea que a pessoa no momento de raiva tem, enxaqueca principalmente. Veja bem, a questão da enxaqueca é muitíssimo ligada às frustrações que a pessoa tem e que não aguenta. Ela vê algo que ela não gosta, então ela não aceita aquilo que está acontecendo. Por exemplo, ela é casada, eu vou dar algo assim tirado dos clientes. A pessoa é casada e o marido chegava em casa meio alcoolizado, dia após dia. Então, esse alcoolismo que ele tinha não o deixava ganhar mais do que ele poderia ganhar. Então, a mulher ficava, a cliente, né, ficava desesperada e vinha enxaqueca. Então, com o tempo, ela olhava para o marido e tinha enxaqueca. Quer dizer, então ela via toda a desgraça da vida dela no alcoolismo do marido. Então, isso é um problema, vamos dizer, psicológico, que depois, né, claro, chega ao elemento orgânico. Então, o que eu quero dizer é isso. O Freud, ele foi o primeiro, um grande gênio da humanidade, a ver que não era bem no físico, vamos dizer, a causa, a etiologia é a causa dos males que o ser humano sofria. E não era bem no físico, mas era na vida afetiva, que também é ligado ao físico, né? Então ele fez um esquema. Veja, eu vou mostrar aqui o esquema. Eu pus aí, realidade verdadeira, o que seria? Então, para Freud, para os psicanalistas até hoje, ortodoxos, né, da sociedade freudiana, aqueles que conservam a ortodoxia freudiana, eles acham que tudo vem aqui de baixo, veja, dessa parte aqui. Esse seria o esquema da vida psíquica do ser humano. Então, tudo viria de um que eles chamam inconsciente. O Freud achava que, inclusive, a própria consciência viria do inconsciente. E o Jung dizia que esse inconsciente é também coletivo, vem dos ancestrais nossos, né, dos avós, bisavós, tataravós. Agora, a minha ideia, pelo estudo da metafísica, é que a realidade verdadeira é aqui, a consciência. E a consciência é que traz tudo para o ser humano. E uma grande parte do que o ser humano pensa, deseja, almeja, uma grande parte ele censura, põe a censura e joga lá embaixo. E essa parte aqui é uma parte negativa. Eu escrevi aí, inveja aqui embaixo aí. É uma pseudo-realidade. Aqui estão os maus sentimentos, as más ideias, as más intenções. Tudo que o ser humano censura, não quer ver, joga aqui. E fecha, né? E fecha aí. É fechado isso aqui. E isso tudo no interior do ser humano, recolhido, fechado, a consciência fechada, inconscientizada, eu não falo inconsciente, eu falo inconscientizado, que o ser humano tranca aqui dentro, é que leva o indivíduo, o ser humano, às doenças.
Iríamos dizer aqui nesse caso, Dr. Kepp, que o senhor exemplificou da mulher que tinha enxaqueca quando via o marido. Então, para que a mulher possa entender o porquê de tanta irritação, o senhor usa o método da interiorização. É uma associação de ideias, não do mesmo tipo do Freud, né, ou mesmo do Jung, mas uma associação de ideias que a pessoa faz sobre o que aquela pessoa representa na vida dela. O que aquela atitude do marido de se embebedar, de se não ir para frente na vida, está trazendo, que consciência aquilo traz para a pessoa. Então ela associa aquela atitude do marido a, por exemplo, a destruição, a alienação, a corrupção, estagnação. Então ela tem raiva da consciência que o marido traz, como um processo de espelho. Ela vê, através do marido, o quanto ela mesma corrompe, se aliena, estraga a sua vida, não exerce um trabalho de se desenvolver, o quanto ela sabota a vida dela. E não aceitando essa consciência, projetando isso só no marido, então vem essa emoção raivosa que provoca as doenças orgânicas e mentais. Então, ultimamente, Cláudia, eu tenho mostrado aos clientes que, vamos dizer, uma pessoa, como nesse caso, né, a mulher, ela via no marido uma atitude assim de displicência em relação à vida, que o marido não era trabalhador, era assim uma pessoa já, vamos dizer, desistente do desenvolvimento. Então a irritação dela em relação à atitude do marido não é praticamente do marido ser assim, é do marido mostrar isso que ela também tem no interior dela, no inconsciente dela. Então, quando o indivíduo, vamos dizer, é um corrupto, né? O indivíduo corrupto aí na sociedade, e outros falam um monte de coisas, como ele faz isso, merece aquilo, merece castigo, merece tudo isso. Então, ele não está com raiva daquele indivíduo, tanto daquele indivíduo que é corrupto, mas ele tem raiva da consciência da corrupção que aquele indivíduo mostra para ele. Porque mesmo que ele tenha ética, ele não seja corrupto assim, mas ele acha inconscientemente, e ele esconde o que ele acha, que ser ladrão, que ser malandro, ser corrupto, avançar nos bens alheios, que esse é o ideal, aí vai conseguir ter uma vida boa. Então, notem que é sempre uma atitude contra a consciência. E o ser humano adoece porque ele não quer ter consciência dos maus desejos, das más intenções. Se ele aceitar isso, ele imediatamente vai se livrar, pelo menos, da maior parte de todas as doenças que ele tem. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica. The party's pretty boring until she approaches. Single, blonde, lovely blue eyes. I want to have your children, she says. You don't understand a word. Now don't you wish you'd learned English?
Saiba por que a humanidade está doente. Leia O Universo dos Espíritos, de Norberto Kepp, uma análise científica do mundo espiritual. Aqui neste livro, A Libertação pelo Conhecimento, que o senhor publicou em Portugal, em Lisboa, a primeira edição, o senhor diz o seguinte: é quase impossível que o ser humano consiga viver com a consciência de sua falta de ética. O senhor estava falando da importância da ética no segmento passado. E eu acho, Dr. Kepp, que aqui então entra aquela questão do ser humano nunca admitir que ele vê vantagem, por exemplo, na falta de ética. O senhor deu o exemplo daquela sua cliente que se irritava, ficava com enxaqueca por causa da atitude de alcoolismo do marido e que via nisso uma displicência pela vida. E a própria mulher, então, a própria esposa, no caso, ela teria desejos inconscientizados de viver uma vida assim displicente, de não ter que ter obrigações, responsabilidades. Ideal, né? Assim, inconscientemente. Como se o marido estivesse tirando grandes vantagens numa vida alienada, displicente. E ela, mais responsável, pelo fator ético, se obrigando a ter uma conduta mais honesta, talvez, né? Então, ela estaria vendo aí a inversão, vendo uma grande vantagem na conduta do marido e uma desvantagem, um sacrifício, um sofrimento numa conduta ética. Só que a pessoa não pensa, né, Dr. Kepp, que a conduta de displicência ou qualquer patologia, a pessoa prejudica, antes de mais nada, a própria estrutura dela. Então não pode haver nenhuma forma de vantagem que a pessoa retire de uma conduta ruim para a vida dela ou para a vida dos outros. Não existe nenhuma vantagem. E aí entra aquele conceito de liberdade, que aliás o Alexandre estava comentando com o senhor há pouco, que o ser humano não é livre para escolher entre o bem e o mal, que ele é só livre para escolher entre dois elementos reais, ou seja, dois elementos bons. Por exemplo, escolher entre o vermelho e o amarelo, entre o verde e o azul. Mas ele não pode escolher entre uma cor vermelho e uma não cor, ausência de cor. Então ele não pode escolher entre o bem e o mal, porque o mal é a ausência do bem, é a corrupção ao bem. E essa liberdade nós não temos. Nós estávamos comentando sobre a questão do relativismo, né? A humanidade está engolfada no relativismo. Então o relativismo fala que uma coisa pode ser e pode não ser. Então, notem que o não ser, vamos dar um exemplo, a pessoa tem sede e quer beber um copo de água. Então, o copo de água é o ser. Então, ela, quando vai beber o copo de água, tem que haver água lá. Se ela bebe água e, ao mesmo tempo, ela quer beber o que não existe, a não água, ela não vai matar a sede. Então, o relativismo não existe, porque o relativismo quer fazer uma junção entre o que é e o que não é. Ou uma pessoa é ou não é. Então a pessoa tem que resolver, né? Ou admite ou não admite. Não pode querer unir. Aqui no Brasil é uma coisa assim, fora é outra. Então essa questão que nós falamos, questão econômica, então, para o americano, a dívida do Brasil é uma coisa fantástica, né? Com o lucro que eles têm, só de juros que eles tiram daqui. Então, para o americano, a dívida brasileira é uma coisa maravilhosa, mas para o brasileiro é uma coisa terrível, porque quem paga, então, é o próprio brasileiro, né? O país aqui. Então, para o brasileiro, a dívida é uma coisa terrível. Horrorosa. E para o americano também, Dr. Kepp. E para o americano, o dinheiro que recebe é bom. Então, para o americano, ganhar é bom. Para nós, praticamente pagar é ruim. Mas como não existe esse relativismo, esse fato em si dessa exploração é ruim para os dois, Dr. Kepp.
Porque os Estados Unidos, fazendo isso, eles estão corrompendo o povo, estão agindo contra a própria civilização, que está numa forte decadência ética, de produtividade, estão entrando nos vícios. Então, o que é mal para o brasileiro também é mal para a economia americana, que está numa inflação, é uma economia virtual, é uma economia que na realidade não tem mais sustentação. Então, na realidade, isso comprova o que o senhor disse, que não existe relativismo, o que é bom para um é mal para outro e vice-versa. O que é mal para todos e o que é bom para todos. Eu vou mostrar então algo sobre essa questão da especulação que está levando o país a um total desastre. Não só aos americanos, né, estadunidenses, como falam, mas também para o mundo todo. Veja esse quadro aqui. Aqui tem, aí, veja bem, a economia que eu chamo de virtual. Aí, economia falsa, virtual. Então, qual é a economia falsa virtual? De especulação. Então, notem que aqui em cima eu faço um quadro sobre a especulação, a economia que eu chamo de virtual. Então, note, aqui embaixo, a verdadeira economia, o mundo da sanidade, né? Quer dizer, a economia produzida pela indústria, pelo comércio, produzida pela agricultura. Então, maior a economia real, menor a especulação. Agora, maior a especulação, menor a economia real. Então, vamos dizer, os países do primeiro mundo vivem numa economia falsa. Quer dizer, a riqueza que eles acham que eles têm, eles não têm. César estava comentando uma questão interessante da física que Einstein, que Newton, que Galileu, que Heisenberg, todos os autores praticamente, eles se baseiam no fator externo, como se, por exemplo, a energia, o movimento, fosse a essência, né? O movimento é a energia externa, fosse a essência de tudo, que movesse tudo. E nós falamos que o que move tudo é a vibração, o movimento do interior para o exterior. Como é que o César vê isso? O senhor tem esse livro aí, né? Tenho, até estava dando uma olhadinha aqui no capítulo 2 desse livro aqui. O senhor comenta sobre a questão da vibração interna. Eu achei muito interessante esse subtítulo. Qualquer coisa que se move é movimentada por outra, sendo de início gerada pela vibração interna. Então, todos nós sabemos na física que o Albert Einstein, quando ele elaborou a teoria da relatividade, ele estabeleceu uma relação, por exemplo, entre tempo e movimento. Então, simplificadamente é o seguinte, quanto mais rápido um objeto se movimentar, o tempo vai parando para ele. Mas o Einstein ele via como se o objeto se movimentasse exteriormente. E esse capítulo deste livro aqui, do Dr. Kepp, ele esclarece bem que essa variação, por exemplo, do tempo não se dá em função do movimento externo, mas principalmente em função do movimento interno do objeto. Então, quer dizer, no caso do ser humano, por exemplo, se ele conseguir aumentar a vibração interna do corpo dele, dos átomos dele, através de uma atitude melhor, ele vai se destacando automaticamente do tempo. Ele não precisa entrar, por exemplo, numa nave espacial e adquirir uma velocidade enorme para poder sair do tempo. Então, quer dizer, todo o movimento, a energia que uma pessoa tem para se movimentar, vem muito mais de uma ligação que ela tenha com essa fonte energética, que é a do Criador, né, vamos dizer assim, do cosmos, do que propriamente do alimento que ela ingere. A energia não vem do alimento que a pessoa come, mas principalmente ela capta de fora. Quer dizer, o alimento ele só ajuda a pessoa a captar essa energia de fora, não dele. Então, César, isso que o senhor fala é muito bom porque esclarece o ponto primordial na questão da neurose ou então na questão de qualquer doença. Porque a gente não pode dizer que a pessoa pensa de um modo porque outro deu esse pensamento. Por exemplo, uma inveja, que outro fez ele ter inveja. Ou então que ele, por exemplo, tem um sentimento ruim
porque o outro tem uma atitude ruim, que o outro despertou. A doença do ser humano vem de dentro dele quando ele nega o bem que está dentro dele, o pensamento certo, a ideia certa, quer dizer, o sentimento de amor. Então, o que é a doença do ser humano? É quando o indivíduo coloca fora o que está dentro dele. O que está dentro dele é uma vibração. O Tesla chama, né, energia escalar, uma ligação que vem direta do Criador. Agora, a gente fala, bom, mas no espaço não existe nada, né? É um vácuo. Não, não é assim. No espaço, aquilo que a gente chama de vácuo é o que está mais denso de energia. O que é mais invisível é mais energético. Agora, nós achamos, veja, que inversão terrível nós fazemos, que a energia vem da matéria. E não que a matéria tenha a energia mais fraca que existe. Então, toda a verdadeira energia, toda a verdadeira, vamos dizer, saúde que nós podemos ter, o crescimento, o desenvolvimento, a eternidade, até o tempo de vida, vem algo interno na pessoa quando ela aceita ser amorosa, aceita tudo isso, ao mesmo tempo, devido à nossa condição terrível, né, decadente, de pecado original, inveja, então nós vemos que nós temos tudo isso e temos que ter consciência disso que nós temos, que impede que a gente viva todo esse bem que a gente pode viver, mas nós chegaremos um dia a viver isso. Então, vamos nos lembrar que todo o mal e todo o bem que acontece conosco, nós somos os principais responsáveis. Até a próxima semana para esse programa Stop a Destruição do Mundo.